Bem-vindo a todos novamente ao nosso canal, você com a sua audiência e também com a sua presença conosco, sempre é um motivo de despertamento, de edificação e também de comunhão. Seja um dia muito abençoado em que passaremos juntos durante esses minutos, meditando na palavra de Deus, trazendo a todos uma reflexão para juntos nós aprendermos mais e mais do Senhor e traçarmos sempre o caminho ideal para conquistas, realizações, reaver sempre conceitos e valores para a edificação da nossa vida. Você é sempre bem-vindo, o seu compartilhamento também será sempre muito agradável e edificante, na medida em que também você tem sido edificado e juntos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Esse canal tem sempre o objetivo de a gente poder refletir na palavra do Senhor nosso Deus e aprender mais e mais dele e juntos formarmos cada vez mais ideias e pensamentos sempre à luz da palavra do Senhor e tirando tudo aquilo que talvez precisaríamos tirar, absorver, colocar, indagar, questionar. São tantas os nossos questionamentos, os nossos conceitos, nossos pensamentos, em que a palavra do Senhor acaba nos dando sempre respaldo e valorizando cada vez mais a nossa vida dentro do contexto e do perfil bíblico para as nossas meditações e as nossas reflexões. Vamos à palavra de Deus, vamos meditar trazendo uma mensagem para a nossa vida. Lucas, capítulo de número 9 e o verso de número 23 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9 e os versos de número 23 em diante. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque do que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Qualquer que vier na glória e quando ele vier em sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns que há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Bom, eu penso que gradativamente nós vamos conhecendo cada vez mais a Bíblia Sagrada e a Palavra de Deus. De alguma forma, nós vamos sempre ser confrontados por esta palavra. Ao mesmo tempo, também, o próprio plano da salvação, em tudo aquilo em que ele abraça, nós precisamos cada vez mais entender e compreender. Daqui a pouco, a salvação pela graça, ela acaba nos trazendo vários pontos importantes em que nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar gradativamente esta salvação. E daqui a pouco também a gente vai começar a entender, fazendo cada vez mais valer o perfil, a condição, o caminho da nossa fé. E naquilo em que nós precisamos cada vez mais absorver para a melhor edificação da nossa vida. Na verdade, a gente vai encontrar cada vez mais pontos importantes que subentende à luz da palavra do Senhor a nossa caminhada de fé e principalmente também alguns pontos
importantes que diz respeito à nossa própria salvação. Esse texto sagrado, na verdade, é um desses pontos, um desses esclarecimentos tão fortes e tão palpitantes que nos leva a entender, crer e também a discutir conosco mesmo com respeito a alguns pontos que Jesus indaga a respeito da salvação. Primeiro, a própria questão do serviço, dentre tantas outras passagens bíblicas que relatam a esse respeito. Segundo, a nossa própria condição de vida, de fé, de transformação que Deus quer que assim nós fazemos. E a gente começa logo a perceber e a entender de que ao mesmo tempo em que a obra da salvação é algo muito miraculoso e ao mesmo tempo também em que a obra da salvação é um grande mistério dentro do ponto de vista da obra redentora de Jesus na nossa vida, a gente paulatinamente e gradativamente vai cada vez mais conhecendo pontos preponderantes da nossa salvação, a salvação em Cristo, e que precisamos fazer para cada vez mais garanti-la no que diz respeito a este processo. A Bíblia Sagrada também apresenta, e Jesus muito questiona isso, a respeito também da porta estreita e da porta larga. Também ela fala a respeito de porfiar por entrar pela porta certa. Diz respeito à minha conduta, ao meu perfil, à minha decisão e aquilo que eu preciso, na verdade, fazer, que diz respeito à obra salvadora de Cristo na minha vida, diz respeito à minha conversão, diz respeito à minha mudança de vida. Essa mudança de vida, essa conversão, ela precisa ser cada vez mais tonificada diante da minha conduta, diante do meu dia a dia. O texto sagrado que nós acabamos de ler, Jesus instruindo exatamente com respeito a isso, ele fala dizendo de que se alguém quiser vir após ele, deve negar cada dia a sua cruz e levar. Chega a um ponto em que Deus, na pessoa de Jesus, acaba trazendo para nós um despertamento, uma mudança, ou uma renúncia de si próprio com respeito à salvação. E acaba nos pegando na contramão da nossa própria vida. Negar-se a si mesmo é algo muito abrangente, é algo muito interpessoal, é algo que vai mexer profundamente com a nossa estrutura. Lembra do vaso que precisa ser quebrado para se tornar um vaso novo? Lembra do vaso que precisa ser cada vez mais tratado, precisa ser esmerado para que ele possa se tornar cada vez mais um vaso apto e de honra para a glória de Deus? É exatamente isto no que, na verdade, ele está falando também dentro desse contexto. Negar-se a si mesmo é olhar para dentro de si, é renunciar a alguns pontos talvez muito importantes da nossa vida que nós podemos assim considerar e poder reaver os nossos conceitos, os nossos valores para poder cada vez mais nos colocar nessa caminhada de vida, nessa caminhada de fé. Pensar o que somos sem sermos essa pessoa, admitir talvez que temos alguma grandeza ou o próprio egocêntrico da nossa vida, querer, na verdade, se superar, tentar demonstrar como um ator, como uma atriz, de uma forma hipocritamente falando, sem ser o que nós somos, ou dizer coisas que na verdade não está dentro do nosso coração, não é na verdade um perfil e um enquadramento no que diz respeito às nossas próprias renúncias. Transformação da nossa vida, sem dúvida alguma, vai mexer profundamente no nosso interior.
vai mexer profundamente na nossa vida. Vamos deixar de ser o que nós éramos na verdade antes para ser aquilo que Deus quer que na verdade nós sejamos. Toda mentira, todo engano, tudo aquilo em que talvez nós pensamos em conquistar de uma forma às vezes arbitrária ou usar algum subterfúgio humano e próprio para querer admitir ou conseguir alguma coisa, isso tudo precisa ser, na verdade, renunciado na nossa vida. A transformação, ou negar-se a si próprio, no que diz respeito a deixar tudo aquilo que ora nós tínhamos como um pendão na nossa vida, que vai precisar de uma restauração e também precisar de uma mudança, nós precisamos cada vez mais admitir de que isso, na verdade, é uma grande verdade para nós mesmos. Nós não precisamos enganar. Nós não precisamos admitir uma farsa pessoal para agradar a A, a B, a C, dentro de uma contemplação própria. Porque, na verdade, nós acabamos nos enganando a si próprio. Então, que todo engano, que toda renúncia própria, que toda negação de si próprio, como quem pode dizer, eu alcanço até este limite. A minha posição e a minha verdade é esta, sem querer ultrapassar alguma coisa inexistente da nossa vida e também na minha vida, ou alguma farsa interior, apenas para contemplar A, B ou C, ou para agradar, porque daqui a pouco nós vamos nos ver no espelho e ver que a nossa realidade é outra. Então, que esta postura, que esta posição nossa seja cada vez mais admitido na nossa vida. E a gente poder declarar para Deus e principalmente também para si próprio: eu sou esta pessoa, preciso de mudança. Eu não preciso mais usar nenhuma farsa. Negar-se a si próprio para se submeter unicamente à vontade de Deus e deixar com que Ele trabalhe na nossa vida. Lembra daquela historinha que normalmente sempre alguns diziam? Deus pode mexer nisso, naquilo e naquilo outro. Deus não pode mexer nesse meu lado. Deus não pode mexer aqui nessa minha personalidade. Deus não pode mexer aqui nesse lado intrínseco meu. E às vezes as pessoas, dentro dessa contemplação de Deus não poder mexer em alguns pontos culminantes da sua própria vida, do seu caráter, na sua índole, na sua forma de ser, esta pessoa ainda não conseguiu uma transformação radical, uma transformação 100%, uma transformação real em que Deus quer fazer na sua vida. Deixamos de viver por aparência. Sejamos realistas naquilo das nossas práticas, das nossas ações, das nossas palavras. Porque o grande, único prejudicado em meio a tudo isto somos nós mesmos. Para a gente poder finalizar essa reflexão, com quantas pessoas você já não se enganou? Com quantas pessoas você não tinha como um grande modelo, um grande perfil de vida? E que você talvez diria: eu vou imitar esta pessoa por aquilo que ela é. E daqui a pouco você se decepcionou por esta pessoa. É a nossa vanguarda e também é o nosso equilíbrio emocional, espiritual e de sabedoria até, para a gente poder identificar as pessoas, não ser levado por A, por B, por C, e nem tampouco pelos nossos próprios instintos e também nossos próprios pensamentos. Negar a si mesmo, levar cada dia a sua cruz, tem tudo a ver no nosso dia a dia, com as nossas mudanças, com as nossas transformações
de ser o que nós somos, nos apresentar a Deus, até porque Ele conhece a nossa estrutura, e fazer, com a ajuda de Deus, as mudanças que precisamos fazer. Que Deus nos abençoe. Deus ama você, Deus ama a mim e quer que cada dia nós sejamos pessoas melhores para glorificar e exaltar o seu santo nome. Nós vamos a um louvor. Em seguida, este momento de adoração, voltaremos para uma oração especial em seu favor. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo os seus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os seus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Tua vida também é minha vida. Nunca te deixarei, eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Que bênção, maravilha, louvor muito importante, muito tocante, sempre eleva a nossa alma, o nosso coração nesse momento de adoração. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pelo seu compartilhamento, pela sua contribuição no sentido de poder sempre estar conosco. Deus abençoe grandemente nesta reflexão, a grande pauta, a grande tônica
e a gente poder ser, com Cristo, cada dia, pessoas melhores, mudando cada vez mais aquilo que precisamos mudar e nunca tentar nos enganarmos a nós mesmos, considerando que talvez algo com o nosso comportamento venha mudar gradativamente a nossa vida. É isso que, na verdade, Deus quer, que sejamos aquilo que somos. E Deus vai trabalhando no nosso coração. Pai nosso que estás no céu, nós glorificamos o teu santo nome. Obrigado, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Queremos te amar pela veracidade da tua palavra, pelo espelho que é a tua palavra. E quando, Senhor, nós meditamos e quando nós atentamos para as verdades que nela se aplica, nós começamos a contemplar, Senhor, a nossa face. Começamos a contemplar a nossa vida e como, na verdade, nós somos. Tudo para que possas nos mostrar o caminho sobre um modo excelente, para que nós possamos cada vez mais trilhar. Que nós possamos ser pessoas reais, pessoas absolutamente transparentes no nosso modo de ser e de viver, sem tentar, Senhor, manipular a nossa própria vida com irrealidades que não contemplam aquilo que nós somos, mas nos dá a tua verdade e que a verdade tua sempre há de nos libertar e nos ver pessoas abençoadas, felizes e prósperas naquilo em que tu tens nos mostrado. Muito obrigado por este momento e abençoa a todos nesta hora, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua ajuda, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, obrigado a você. Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus, do amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.